Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 675, pregado na manhã de domingo, 11 de fevereiro de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Tu abençoas o brotar dela. Salmo 65, 10. Há algo muito encantador no tempo de primavera da natureza, e embora outras estações se sobressaíssem pela fartura, a primavera sempre receberá o prêmio pela sua renovada beleza e frescor. Temos o costume de agradecer a Deus quando chega o tempo da colheita e o grão dourado convida a foice, mas deveríamos agradecer-lhe igualmente pelos dias mais rudes e tempestuosos da primavera, pois todos eles estão preparando a colheita. As chuvas de abril são mães das doces flores de maio, e a umidade e o frio do inverno são os pais do luxo e do esplendor do verão. Deus abençoa o seu brotar, ou então, não se poderia dizer, tu coroas o ano com a tua bondade. Há tanta necessidade de bênção divina na primavera, quanto de provisão celestial no verão. E, portanto, devemos louvar a Deus durante o ano inteiro. Sendo Deus o Senhor das estações, Jeová merece nossa ação de graças. Neste mês acontece de ser tempo de primavera para a nossa igreja. Não sei quando começou, mas sei que continua sendo um tempo de primavera. Vemos a piedade juvenil florescer e, de todos os lados, ouvimos o brado alegre daqueles que dizem: achamos o Senhor. Nossos filhos estão brotando como a relva e como os salgueiros junto às águas, a ponto de, como igreja, ficarmos prontos a erguer as mãos em feliz espanto e clamar: quem me gerou estes? Quem são estes que voam como nuvens e como pombas para suas janelas? Este é um feliz tempo de primavera para nós. Pode ser que venham estações de outono ainda mais luxuosas, quando a igreja crescerá em maturidade de conhecimento, dons e graças. Mas certamente, nos dias jovens da igreja, quando Deus a abençoa com tantas conversões, ela tem grande motivo para se regozijar. Acabamos de iniciar uma série de reuniões de avivamento, e este texto me pareceu o mais apropriado ao ouvir sobre conversões que já nos foram concedidas. Tu abençoas o brotar dela. Tu não nos fazes esperar, ó Deus, pela tua bênção por meses e anos, mas já no princípio, assim que Sião entra em trabalho de parto, ela dá à luz filhos. Tão logo o desejo sobe ao céu, a resposta desce. Enquanto clamamos, Deus abençoa. No entanto, pretendo abordar o texto essa manhã em referência aos casos individuais. Há um tempo de brotar da piedade, quando ela está apenas em seu botão, apenas irrompendo através da fria e opaca terra da não regeneração. Meu desejo é falar um pouco sobre isso e acerca da bênção que Deus concede graciosamente ao tenro broto da recém-nascida piedade. Aqueles que estão na alvorada, começando a buscar e a tatear em direção a Deus, se porventura possam encontrá-lo. Primeiro, algumas palavras sobre o trabalho prévio ao brotar. Pelo texto, fica claro que há um trabalho que somente Deus pode fazer antes de surgir o broto. E sabemos que também existe um trabalho que Deus faz por meio de nós. Meus queridos amigos, antes que possa haver brotar na alma de alguém, deve existir arar, gradear e semear. Talvez o ministro possa, por anos, parecer pregar em vão a uma certa pessoa, e ainda assim não seja em vão, pois durante todo esse tempo o terreno está sendo preparado pelo arado do Evangelho para receber a semente que há de ser vivificada. Não creio que devamos perder totalmente a esperança daqueles que ouvem a palavra aqui há tanto tempo. É triste que ainda não manifestem sinais de graça, mas pode haver um grande trabalho em andamento que não percebemos. Não digo isso para amenizar nossa busca ansiosa de resultados, mas para nos encorajar, para que não desanimemos ao não ver imediatamente a mão do Senhor se manifestar. É necessário arar, e não esperamos que, assim que começamos a arar,
já estejamos ceifando os feixes. Às vezes acontece, bendito seja Deus, que o ceifeiro alcança o lavrador, mas não devemos sempre contar com isso. Em alguns corações, Deus demora a prepará-los por meio da convicção. O espírito é quebrantado, a consciência é ferida, o orgulho é humilhado, a autossuficiência carnal é subjugada. A lei, com seus 10 cavalos negros, arrasta o arado da convicção de um lado ao outro da alma, de ponta a ponta do campo, até que não haja parte alguma que não esteja sulcada. E mais profundo que qualquer arado consegue ir, a convicção chega ao âmago e centro do ser, até que o coração inteiro fique ferido. Os lavradores fazem sulcos bem profundos quando Deus põe sua mão no arado. O solo do coração é esmiuçado na presença do Altíssimo, então vem a semeadura. Antes que o broto apareça, certamente tem que haver algo depositado. Assim, depois de usar o arado da lei, o pregador pede ao mestre o cesto de sementes do Evangelho. Promessas do Evangelho, doutrinas do Evangelho, sobretudo uma exposição clara da expiação feita pelo Salvador. Essas são as porções de grão que procuramos espalhar em punhados sobre o terreno. Alguns caem junto ao caminho e se perdem, mas outros caem onde se passou o arado, afundam no sulco e lá permanecem. Depois vem o trabalho de gradear. Não esperamos lançar a semente e depois abandoná-la. O Evangelho precisa ser regado em oração. A oração do pregador e a oração da igreja formam a grade de Deus, que incorpora a semente ao solo, cobrindo-a nos torrões da alma e ocultando-a no coração do ouvinte. Faço menção disso para exortar meus queridos irmãos que trabalham em certas partes do campo, sem ter visto ainda frutos, a não desistirem, mas a esperar que tenham feito o serviço de arar, semear e gradear, e que a colheita chegará. Cito isso ainda por outro motivo, para advertir aqueles que esperam ter colheita sem esse trabalho preliminar. Não creio que se alcance muito em termos de bem com tentativas de avivamento súbito, feitas sem esforço prévio, diligente e orante. Um avivamento, para ser permanente, deve ser algo que cresça, resultado de muito esforço santo, anseio, súplica e vigilância. Não quero dizer que é necessário que, quando o ministro inicia seu ministério, haja um preparo anterior entre o povo para ouvi-lo. Ele deve pregar, quer o povo esteja preparado ou não. Esse não é assunto dele. Mas para que haja sucesso, podemos estar certos de que há um preparo entre os ouvintes. Talvez soe estranho afirmar isso, mas posso garantir que reconheço, pelo modo como as pessoas são impactadas quando visito certa igreja como pregador convidado, quem tem sido o seu pregador e o estilo de pregação que elas estão acostumadas a ouvir. Encontro em alguns corações que a pregação ardorosa e intensa vem como algo incomum, que os surpreende, mas não os convence. Já em outras congregações, onde a boa pregação do Evangelho tem sido a regra, percebo que a palavra penetra a alma dos ouvintes, pelo brilho de seus olhos e a expressão de seus semblantes. Reconheça então que o Senhor designou outro irmão para arar, semear e gradear, e que Ele me enviou, como tantas vezes ocorre em muitas igrejas, para ser o ceifeiro. Embora possa parecer que sou eu quem traz os feixes, foi o trabalho prévio que preparou o caminho para que o ceifeiro realizasse sua feliz tarefa. Não devemos esperar resultados sem trabalho. As pessoas imaginam que podem ficar ricos em termos espirituais sem esforço. Pergunte a qualquer homem experiente. Não há nada que vale a pena ser feito sem aplicar toda a alma nisso. E não há esperança de a igreja experimentar um amplo avivamento em seu meio se não houver um empenho contínuo e fervoroso em buscar a Deus, dispondo-se a labutar com intensa ansiedade e ardente expectativa. Em cada caso, creio, embora possa haver exceções, que existe um trabalho anterior que Deus realiza por meio do seu povo. Mas também há uma obra na qual seu povo não intervém como instrumento. Depois de arar, semear e gradear, segue-se a chuva. Tu a regas, diz o texto. Em vão são todos os nossos esforços se Deus não abençoar. Somente Ele prometeu que abençoaria. Penso que às vezes inserimos palavras nos textos, estragando-lhes o sentido. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, dizem alguns. Mas isso não é a citação exata das Escrituras. É verdade, mas não é a verdade ensinada pelo texto. Permita-me citar corretamente. Eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu o crescimento. Não há mais ali para desmembrar. As sentenças se sucedem. Eu plantei, Apolo regou, e assim que é feito, Deus deu o crescimento. Ele pode, às vezes, retê-lo por razões conhecidas por si, mas como regra, onde Paulo planta e Apolo rega, o crescimento surge certo e inevitável. É a forma de Deus abençoar as lágrimas e os clamores de seus servos, concedendo-nos êxito. Esse sucesso é dado, no caso do lavrador, pela descida da chuva, e no caso do coração e da consciência, pela descida da influência espiritual. Ó Santo Espírito, tu, e somente tu, podes operar maravilhas no coração humano. E tu vens do Pai e do Filho para cumprir os propósitos do Pai e dar ao Filho que veja o trabalho de sua alma. Nos versos anteriores ao texto, há 3 efeitos mencionados. Primeiro, lemos que ele rega os sulcos, de forma que todos os sulcos do campo se encharcam completamente. Assim, Deus envia seu Espírito Santo até que todo o coração do homem seja movido e influenciado por suas operações divinas. O entendimento é iluminado, a consciência é despertada, a vontade é controlada, as afeições são inflamadas. Todos esses poderes, que posso chamar de sulcos do coração, comparáveis aos do campo, são tomados pela influência divina. A nós cabe lidar com os homens como homens, aplicar-lhes a verdade do Evangelho e colocar diante deles motivações apropriadas para mover criaturas racionais. Mas afinal, é a chuva do alto que deve penetrar os sulcos. Não há esperança de o coração ser salvo, senão por operações divinas. Em seguida, o texto acrescenta: tu aplanas as leivas. Alguns interpretam que isso signifique que os sulcos são encharcados pela água. Outros, que o sentido é a chuva torrencial amaciar e nivelar as cristas da terra, de modo que o terreno se compacta. De todo modo, é certo que as influências do Espírito de Deus têm um efeito muito humilhante sobre o homem. Ele antes se achava agitado, tal como a terra seca e esfarelada, levada para cá e para lá pelo vento. Mas após a chuva, a terra é comprimida e unida. Assim, o coração se torna firme e sério, não mais liviano e frívolo. E conforme os sulcos elevados vão sendo achatados pela chuva, também as ideias altivas, os grandes projetos e as jactâncias carnais do coração se nivelam quando o Espírito de Deus vem agir. A genuína humildade é um fruto precioso do Espírito. Ter o coração quebrantado é um meio muito eficaz de se preparar um caminho para a vinda de Jesus à alma. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, sejam sempre gratos ao ver que os pensamentos altivos do homem são abatidos. Esse aplanar das leivas é um processo preparatório de graça muito bom. Mas adiante, diz ainda: tu a amoleces com chuvas. Naturalmente, o homem é endurecido contra o Evangelho, como o solo do Oriente, duro como ferro, sob o calor abrasador do sol. O coração humano não recebe o Evangelho. Ele é duro perante a mensagem da salvação, tão rígido quanto o diamante diante das influências espirituais. Mas como o Espírito de Deus amolece o homem de cima a baixo. Ele já não reage como antes à palavra. Agora sente tudo o que é dito, enquanto antes não sentia nada. A rocha flui em água, a rocha dura verte seu manancial. O coração se desfaz em ternura, os olhos em lágrimas. Tudo isso é obra de Deus. Já afirmei que Deus opera por meio de nós, mas ainda assim é obra imediata dele enviar a chuva de sua graça do alto. Não sei quantos aqui podem estar passando pelos estágios descritos no texto. Talvez em vocês ainda não surja nenhum broto. Bem, embora sua condição ainda seja triste e aflitiva, esperamos que em breve possamos ver a semente preciosa rompendo a superfície, exibindo seu primeiro tenro broto verde, para que vejamos esse brotar e louvemos a Deus por isso. 2. Em segundo lugar, exponhamos uma breve descrição desse brotar. Depois de as operações do Espírito Santo terem atuado suavemente por certo período, conforme apraz ao grande mestre e lavrador, então aparecem sinais de graça. Lembremos-nos das palavras do apóstolo: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga.
Alguns amigos nossos ficam muito perturbados por não enxergar em si mesmos já o grão cheio na espiga. Acham que, se houvesse mesmo uma obra divina em seu interior, estariam exatamente como certos cristãos mais avançados que conhecem ou de quem leram em ótimos livros biográficos. Meus amados, este é um grande equívoco. Quando a graça começa no coração, ela não surge como uma árvore frondosa, estendendo sua sombra por muitos campos, mas como a menor de todas as sementes, como um grão de mostarda. Quando ela desponta em nossa alma, não é o sol brilhando em seu zênite, mas o primeiro tênue raio. Nem luz, mas uma escuridão iluminada, por assim dizer, uma claridade bruxuleante. Vocês são tolos a ponto de esperar a colheita antes mesmo da primavera. Espero que, com a breve descrição das etapas iniciais da experiência cristã, alguns entre vocês possam dizer: cheguei até aí. Então, quem sabe, sejam consolados por esta preciosa promessa do texto: tu abençoas o brotar dela. O que é, então, esse brotar da piedade no coração? Esse broto verde se manifesta primeiro em desejos sinceros de salvação. A pessoa, aos seus próprios olhos, ainda não está salva, mas ela anseia por isso. Aquilo que antes era questão de indiferença, agora tornou-se preocupação intensa. Outrora, ela zombava dos cristãos e via na sua seriedade algo desnecessário. Consideravam a religião um mero detalhe e via as coisas materiais e terrenas como únicas realidades substanciais. Agora, quão diferente! Ela inveja o mais humilde crente. Às vezes, pensa que trocaria de lugar com o mais pobre cristão se pudesse ler claramente seu título As Mansões Celestiais. Agora, as coisas mundanas perderam o domínio que exerciam e as realidades espirituais estão em primeiro plano. As alegrias que antes a encantavam, hoje, parecem insossas. Tudo que antes era tudo se tornou nada. Em meio à turba inconsequente, outrora bradava: quem nos mostrará o bem? Mas agora clama: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Se antes se satisfazia com o cereal e o vinho, agora busca a Deus unicamente. Seu rochedo de refúgio tem de ser Deus, pois não encontra consolo em mais nada. Desejos como esses, ocorridos anos atrás, talvez tenham sido breves, fumaça logo soprada pelo vento, como a nuvem matinal que se dissipa, ou o orvalho que se evapora com o nascer do sol. Mas agora são desejos permanentes, não necessariamente intensos no mesmo grau o tempo todo, mas não o abandonam mais. Às vezes, chegam a ser anseios profundos, uma angústia intensa, uma fome e sede de justiça para ser saciada. E embora ela deseje isso ardentemente, ainda quer desejar mais, quer sentir um anseio ainda mais profundo pelas coisas que promovem sua paz. Esses desejos fazem parte do brotar da nova vida de piedade na alma. Além disso, o brotar se manifesta também em oração. É oração de fato. Antes, a pessoa zombava de Deus usando palavras sagradas, sem que seu coração as acompanhasse. Mas agora, embora a oração seja algo que ela talvez não desejaria que outra pessoa escutasse, Deus a aprova, pois é o clamor de um espírito para o espírito, e não o balbuciar de lábios a um Deus desconhecido. As orações podem não ser muito longas, talvez não passem de algo como: quem dera a Deus, se Ele tivesse misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Súplicas curtas assim, mas ainda assim são orações. Eis que ele ora. Não se refere necessariamente a orações prolongadas. Podem ser apenas um suspiro ou uma lágrima, mas é tão verdadeira e segura a prova de vida espiritual como se fosse um discurso de uma hora. Esses gemidos inexprimíveis estão incluídos no brotar da graça. Esses anseios também se manifestam em um afetuoso amor aos meios de graça e à casa de Deus. A Bíblia, que ficava esquecida, sem ser lida, tida como pouco mais que um calendário velho, agora recebe grande consideração. Talvez a pessoa não entenda tudo o que está escrito ali, mas a lê com afinco, embora encontre pouco que a console por enquanto, e muito que a alarme. Sabe que é o livro para ela, e o consulta a cada momento livre. Agora, ao ir à casa de Deus, ela escuta com atenção, buscando ali, quem sabe, encontrar o Salvador e algo que liberte seu espírito. Antes, ela se assentava no banco como uma formalidade piedosa, típica de pessoas respeitáveis. Mas agora,
entra no santuário na esperança de, talvez, achar o Senhor e, se não recebe bênção alguma, sai dizendo: "Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, chegaria ao seu tribunal." Esse é outro precioso sinal do brotar. Mas animador ainda é outro fato. A alma, neste estágio, já tem fé em Jesus Cristo, ainda que de modo limitado. Não é uma fé que traga grande alegria e paz. Não é o que desejaríamos que sentisse, mas é uma fé que a impede de cair em desespero e de sucumbir sob o peso do pecado. Conheço bem situações em que não creio que nenhum homem, olhando de fora, pudesse enxergar fé em mim, e eu mesmo mal podia reconhecê-la. Porém, ainda assim, como Pedro, eu dizia: "Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo." Aquilo que ninguém vê, Cristo vê. Talvez a única evidência seja uma convicção interior, o pensamento de que, se perecer, será aos pés da cruz. É a certeza de que, sem Cristo, de nada vale a vida. Se há algum socorro, ela está firmada nele. Toda a confiança repousa nele. E a pessoa chega a sentir, pois há instantes felizes, até mesmo nos estados de maior aflição, como se Cristo fosse dela. E que alegria esses novos crentes experimentam quando surge uma tênue esperança de estarem firmados sobre a rocha. Chegam a se alegrar tanto quanto o mais feliz crente experiente, mas logo sobrevêm recaídas. Escorregam de volta para o pântano do desânimo. Por um momento, agarram a promessa, mas de súbito caem. Há nisso tanto sofrimento quanto fraqueza. É uma mistura de ambos. Ainda assim, é um abençoado sinal do brote, quando a alma pode dizer: afundando ou nadando, confio no que Cristo fez por mim. Suspeito que muitos têm fé em Jesus Cristo, mas ficam tão ocupados em analisá-la que não a enxergam. Se olhassem para Cristo e não para a fé em si, veriam tanto a Cristo quanto a própria fé. Mas ao se fixarem na própria fé e compará-la com a de cristãos maduros, consideram-na tão pequena que a descartam como inexistente. Você tentou arrancar a amoreira ou remover montanhas e sua fé não conseguiu fazê-lo. Mas, se a sua fé pode apenas reconhecer que Jesus é o Cristo, então você é nascido de Deus. Se a sua fé serve somente para receber a Cristo, recorde a promessa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó pecador aflito, olhe para Jesus e pergunte-se: poderia um Salvador assim padecer em vão? Poderia uma expiação assim ser oferecida em vão? Poderia eu confiar nele, mas ainda assim ser rejeitado? Poderia eu olhar para os olhos marejados desse Salvador amoroso e mesmo assim não receber seu cuidado? Se você realmente confiar nele, será mesmo recebido com o veredicto: apartai-vos, malditos? Não pode ser. Jamais foi do coração do Salvador expulsar um só que se agarre a seu braço. Ele nunca rejeitou alguma alma que buscou refúgio aos pés da cruz. Se você se encontra ali, alegre-se, pois ele abençoa até mesmo o broto. A dificuldade surge, na maior parte dos casos, tanto por falta de entendimento quanto por carência de confiança em Deus. Por um lado, há um equívoco, por outro, incredulidade. Refiro-me ao equívoco. Se você nunca viu como o trigo cresce, tal como alguns moradores urbanos que só o veem pronto, colhido, talvez enviado numa pequena amostra do campo como enfeite. Caso você vá a um campo na época em que o trigo ainda está verde, dirá: você está dizendo que esse capim é trigo? Sim, responde o fazendeiro, é trigo. Você olhará novamente e comentará: ora, homem, isso não passa de relva. Não me diga que dessa erva verde surgirá o pão que vejo nas vitrines do padeiro. Não posso imaginar isso. De fato, quem não é acostumado à lavoura dificilmente entenderia que aquele seja o estágio inicial, primeiro verde, depois amadurece até chegar à colheita. Alguns dentre vocês nunca viram a graça crescendo, não sabem nada sobre isso e, quando se convertem, deparam-se com cristãos tão maduros quanto espigas douradas. Então pensam: não me pareço em nada com eles. Sou como esse ramo verde e não como esse trigo que traz alimento. Sim, mas um dia você crescerá como eles. Apenas está em desenvolvimento. Você há de passar pelo período de broto antes de atingir o da espiga. E quando chegar ao período da espiga, talvez ainda duvide que chegará ao grão cheio, mas isso virá a seu tempo. Alegre-se,
por pertencer a Cristo, sem preocupar-se tanto com o quão maduro está nele. Eis o ponto principal. Estou confiando em Jesus Cristo? Se sim, não importa se estou ainda pouco santificado ou se a santificação apenas começou, se tenho muita fé ou pouca, se faço muito ou pouco por Cristo. Estou salvo, não pelo que sou, mas pelo que Jesus Cristo é. E se estou nele, por menor que seja em Israel, estou tão seguro quanto o mais avançado dos santos ou o maior de seus servos. Eu disse, porém, que juntamente com a incompreensão há muita incredulidade. Não posso atribuir tudo a uma ignorância desculpável. Creio que existe muita desconfiança. Ó pecador, por que não confias em Jesus Cristo? Ó consciência desperta e aflita, Deus te deu sua palavra de que aquele que crê em Cristo não é condenado. Mas você teme estar condenado? Isso é chamar Deus de mentiroso. Envergonhe-se e fique perplexo por duvidar da veracidade de Deus. Nenhum outro pecado entristece tanto a Cristo quanto pensar que Ele não deseja perdoar ou supor que Ele rejeitaria quem nele confia. Não o difame quanto ao seu caráter gracioso. Não lance dúvidas e máculas sobre a generosidade do seu coração. Este homem recebe pecadores e não rejeita ninguém. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha confiando na palavra dele, e ele te receberá agora mesmo. Então poderás glorificá-lo em vez de difamá-lo com suas dúvidas e temores. Compartilhei, assim, parte dessa descrição do brotar. 3. Terceiro ponto. Existe alguém que vê esse brotar. Tu, Senhor, tu abençoas o brotar dela. Gostaria que alguns de nós tivéssemos olhos mais atentos para perceber o início da graça na alma das pessoas. Temo que alguns não se importem o bastante com as almas e assim deixam escapar muitas oportunidades de ajudar os mais fracos. Se uma mulher cuida de muitas crianças que não são dela, talvez não perceba os primeiros sintomas de doença nelas. Porém, quando é a mãe que cuida de seus próprios filhos, mal transcorre uma hora antes de notar o mais sutil sinal de enfermidade. Tão logo vê uma alteração no rosto ou no olhar, ela percebe. Ah, como eu gostaria que tivéssemos igual vigilância pela mesma ternura de coração para com as almas preciosas. Homens que buscam lucro veem rapidamente as oportunidades. Um funcionário comum, sem participação nos lucros, não enxerga vantagens onde o proprietário atento as percebe. Da mesma forma, se formos ávidos por ganhar almas e por ajuntar tesouros para Cristo, logo perceberemos qualquer sinal inicial de interesse espiritual e estaremos prontos para agir. Não tem dúvidas de que há muitos jovens que frequentam o tabernáculo e passam semanas e até meses em aflição, sem necessidade de que isso se prolongue, pois, se os cristãos mais experientes fossem mais cuidadosos, poderiam auxiliá-los na hora de sua angústia. Nesta época do ano, o pastor de ovelhas fica toda a noite no campo para acolher os cordeiros logo ao nascer, tomando-os e aquecendo-os. Nós, que somos pastores de Deus, deveremos estar vigiando pelos novos cordeiros, especialmente em tempos em que muitos nascem para o redil do Senhor. E como pais carinhosos, deveríamos cuidar deles em seus primeiros estágios de fraqueza e dor. Entretanto, quando os servos de Deus não enxergam esse brotar, o Senhor o vê. Agora, vocês que são silenciosos, reservados, que não ousam falar com pai ou mãe ou com irmãos, creio que este texto deve ser um doce consolo. Tu abençoas o brotar dela. O que significa que Deus vê você e a nova graça que está surgindo. Deus vê o primeiro sinal de arrependimento, ainda que você apenas diga a si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Seu pai já ouve. Ainda que não passe de um desejo íntimo, seu pai o registra. Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas em teu livro? Ele conta teus suspiros e observa teus passos de volta. Ele corre ao teu encontro, envolve-te em seus braços e te beija com os beijos do amor que acolhe. Ó alma, anime-se com a ideia de que, naquele teu aposento, ou junto àquela cerca, ou em qualquer outro lugar secreto onde procuraste refúgio, Deus está presente. Tu, Deus, me vês. Que texto precioso! Na tua presença estão todos os meus desejos. Eis outro ainda mais doce. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia.
Ele enxerga você que apenas começa a esperar em sua misericórdia e se compraz até mesmo nisso. Eis uma terceira pérola: o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Tens um interesse nessas coisas? Anseias por ser reconciliado com Deus e ter parte no precioso sangue de Jesus? Se isso é só um brote, ele se importará. Está escrito: a cana trilhada ele não quebrará, o pavio que fumega ele não apagará, até que faça triunfar o juízo. Verás a vitória até diante do tribunal de Deus, ainda que agora sejas apenas um pavio que ainda fumega, sem brilhar, ou uma cana quebrada que não emite som. Deixo esse ponto para sua consideração. Deus vê o brotar. 4. Algumas palavras sobre um quarto ponto. Que miséria seria se fosse possível ter esse brotar sem a bênção de Deus. O texto diz: tu abençoas o brotar dela. Permitam-me, para efeito de contraste, imaginar se houvesse brotar sem a bênção. Suponhamos que víssemos, enquanto igreja, um avivamento surgindo em nosso meio, mas sem a bênção de Deus. Creio que há muitos avivamentos por aí que não contam com a bênção de Deus, frutos de mera empolgação. Empolgação costuma acompanhar os avivamentos, assim como a poeira acompanha a carruagem na estrada. Mas a poeira não ajuda a carruagem, e a empolgação não ajuda o avivamento. Nada disso produz um genuíno avivamento. Há uma observação muito apropriada do Dr. MacDonald, o apóstolo do norte, que dizia, baseando-se em sua experiência com avivamentos: o verdadeiro sucesso foi sempre inversamente proporcional à agitação. Em outras palavras, quanto mais duradouro o avivamento, menos barulho se faz. E quanto mais se vê alvoroço carnal, menos se vê de Deus e de sua graça. Creio firmemente nisso. Agora, suponhamos que vejamos um brotar como ocorre agora em nossa igreja, mas sem a bênção de Deus. Qual seria o resultado? Conclusões genuínas seriam muito escassas. Esperamos milhares de conversões, não meras centenas. Eu me alegraria com as dezenas que o Senhor, em sua fidelidade, geralmente concede, e lhe daria minha ação de graças costumeira. Mas queremos, nestes meses, no mínimo, centenas de conversões, quem sabe milhares, e não ficaremos satisfeitos com menos do que isso. Temos pedido, e Deus prometeu nos dar o que buscamos em fé, e esperamos recebê-lo. Ele é fiel e o veremos cumprir. Contudo, se não tivermos a bênção de Deus, não veremos centenas de conversões verdadeiras. Se porventura virmos esse número, não passará de ilusão, algo aparente, não real, uma bolha de sabão que logo estourará, convertendo-se em nada. E apenas veremos o povo agitado para depois mergulhar em apatia ainda mais profunda. E isso traz grande dano à igreja. Do mesmo modo, no coração individual, se houver um brotar sem a bênção de Deus, isso não terá valor algum. Imagine que você tenha bons desejos, mas sem a bênção de Deus sobre esses desejos. Eles apenas te atormentarão e inquietarão. Depois de um tempo, talvez desapareçam, e você se tornará mais resistente do que antes a convicções espirituais. Quando os desejos de aproximação de Deus não procedem dele, mas de mera empolgação, é provável que, futuramente, tornem a pessoa menos disposta a ouvir com seriedade a palavra de Deus. Se não há suavização, haverá endurecimento. E quão extremas podem ser as consequências para alguns que experimentam um pseudo-brotar, o qual não os conduz a Cristo. Muitos têm sido empurrados ao desespero. Alguns dizem que a religião enche os hospícios. Isso não é verdade. Mas não há dúvida de que certo tipo de religiosidade já levou várias pessoas à loucura. Elas não compreenderam a cura, apenas conheceram a chaga. Viram apenas o pecado, não a salvação em Jesus. Não fugiram para a esperança que Deus estendeu diante delas. Não é de se admirar que enlouqueçam ao recusarem o Salvador. Penso que para alguns é exatamente isso. Ou fogem para Jesus, ou seu fardo se tornará cada vez mais pesado, até esmagar-lhes o espírito. Se a percepção do pecado não leva ao Calvário, então é como se o pecado crucificasse a própria pessoa, conduzindo-a a um desespero que talvez culmine em loucura e depois ao inferno. Mas não culpem a religião por isso. Culpem quem não aceita o remédio que ela oferece. Um brotar de consciência convicta, sem que leve a Cristo, seria terrível, se isso fosse possível. 5.
Agora, o ponto consolador é que Deus de fato abençoa o brotar dela. Quero falar diretamente a vocês que estão sensíveis e aflitos. Vamos ver de que maneiras Deus abençoa seu brote. Ele o faz, algumas vezes, pelo encorajamento que envia. Vocês têm momentos muito doces, ainda que nem possam dizer, sou de Cristo. Mesmo assim, há horas em que o coração se enche de júbilo só ao ouvir o nome dele. Para vocês, os meios de graça são muito preciosos. Ao estar neste lugar de culto ou em uma reunião de oração, sentem uma paz santa, saem pensando, quem dera houvesse 7 domingos na semana em vez de 1. Em certos momentos, o sermão lhes cai como uma luva, como se Deus tivesse enviado o seu mensageiro especialmente para vocês. Vocês, por um instante, largam as muletas e chegam a correr sem se cansar. Embora tais momentos sejam passageiros, lembrem-se de encará-los como sinais de bondade. Por outro lado, se você não teve esses encorajamentos, ou muito poucos, e os meios de graça não lhe trouxeram consolo, quero que veja isso também como bênção. Por vezes, a maior bênção que o céu pode dar é remover todo auxílio temporário, para que sejamos obrigados a correr diretamente ao grande refúgio. Quando o homem fugia para a cidade de refúgio a fim de escapar do vingador de sangue, poderia ser um ato de bondade oferecer-lhe algo para comer no caminho, dando-lhe forças para correr mais rápido. Mas se o perigo fosse extremo, talvez fosse mais bondoso não lhe dar nada, nem mesmo água, para que não perdesse tempo e pudesse voar rapidamente até o lugar seguro. Talvez, portanto, seja justamente o seu caso. Seus medos são providenciais para impulsioná-lo depressa e fortemente para Cristo. Se você não encontra conforto, pode ser o maior bem que Deus lhe dá para que corra a Ele sem hesitar. Talvez haja ainda um pouco de sua justiça própria. Enquanto ela permanecer, não pode haver plena alegria e consolo. A túnica real que Jesus veste em nós não brilhará intensamente até que cada trapo de nossa justiça se perca. Talvez você ainda não esteja completamente vazio e Deus não o encherá de Cristo até que esteja. Assim, este período de tristeza e angústia não vai cessar para que você seja levado a buscar a Cristo plenamente. Aprecio a percepção de John Bunyan, que conta ter chegado a tal ponto de medo do pecado que, embora Cristo parecesse terrível, ainda assim ele disse que preferiria se atirar sobre a espada desembainhada de Cristo a permanecer como estava. Você já ouviu falar de um pássaro acuado pelo falcão que se esconde tremendo no colo de uma pessoa que passa pelo campo? Não o teria feito em outras circunstâncias, mas o perigo maior o compeliu a isso. Assim pode acontecer com você. Seus temores podem servir para conduzi-lo mais apressadamente e mais firmemente ao Salvador. Se for assim, vejo nessas aflições atuais um sinal de que Deus está abençoando o seu brotar. Ao olhar para minha própria experiência de brotar, às vezes penso que Deus me abençoou naquela época de uma forma que gostaria de reviver ainda hoje. Ver uma macieira carregada de frutos é uma visão maravilhosa, mas para efeito de beleza, prefiro a macieira em flor. Não há nada mais lindo no mundo, dizem os pintores, do que a flor da macieira. Um cristão maduro, repleto de frutos, é algo abençoadíssimo, mas há uma bênção peculiar no jovem crente ainda em flor. Deixe-me apontar em que consiste essa bênção. Agora mesmo, vocês talvez sintam muito mais sensibilidade ao pecado do que crentes experientes que já estão no caminho há tempos. E eles bem que gostariam de sentir essa mesma sensibilidade de consciência que vocês têm. Vocês têm agora um senso mais grave do dever e mais temor de negligenciá-lo, algo que muitos, após anos na fé, perderam em parte. E vocês têm também mais zelo. Estão fazendo suas primeiras obras para Deus, ardendo de amor inicial. Nada é difícil ou pesado para vocês. Ir ao culto, seja qual for o clima, parece-lhes necessidade absoluta. Vocês topariam atravessar cercas e valados para ouvir a palavra. Mas alguns que são mais antigos precisam de almofadas macias para sentar. Não suportam ficar no corredor como antes. Precisam ser muito bem recebidos e acomodados para se sentirem à vontade no culto. Antes, estavam tão sedentos que, se lhe jogassem um pedaço de carne num espeto, comeriam. Mas agora, essa carne precisa ser muito bem preparada, temperada, guarnecida, ou não suportam.
Ouvem um ministro por um tempo e logo se cansam. Parecem-se com os insensatos do Salmo, que abominavam toda forma de alimento, aproximando-se das portas da morte. Mas vocês, na primeira fase, têm tanto apetite e zelo que sei que, no futuro, ao olharem para esses dias de brotar, irão dizer: ah, como Deus me abençoou naquele tempo. Sigam adiante, queridos amigos, em busca de algo mais profundo e pleno. Avancem mais e mais, mas louvem a Deus pelo que já têm. Agora concluo com 3 lições a tirar. A primeira é que os crentes sejam muito gentis e acolhedores com os novos na fé. Deus abençoe o broto. Façam vocês o mesmo. Não joguem água fria nos anseios dos que começam. Não extingam o ardor desses novos crentes com questões difíceis. Quando são bebês e precisam de leite da palavra, não os sufoquem com alimento sólido. Eles o comerão mais tarde, mas não agora. Lembrem-se de que Jacó não queria forçar os passos dos cordeiros, nem vocês. Ensinem e instruam, mas com doçura e ternura, não como superiores, mas como quem se faz pai e mãe nutridores em Cristo Jesus. Deus abençoa o broto. Que Ele o abençoe também por intermédio de vocês, fazendo de vocês canais de consolo para aqueles que começam a caminhada. A segunda lição diz respeito à gratidão. Se Deus abençoa o brotar de nosso avivamento aqui, vamos louvá-lo. Que isso alegre nosso coração e nos leve a trabalhar ainda mais. Vocês que agora estão sendo abençoados com esse brotar na alma, sejam gratos mesmo por uma pequena medida de bênção. Se por ora tem apenas a luz das estrelas, agradeçam a Deus por ela, e Ele lhes dará a luz da lua. Louvem-no pela luz da lua, e Ele vos concederá a luz do sol. E quando receberem a luz do sol, louvem-no por ela até que Ele lhes dê a luz celeste. E quando finalmente tiverem a luz celeste, sua ocupação será louvá-lo pelos séculos sem fim. A terceira e última lição é de encorajamento. Se Deus abençoa o brotar de nossa igreja, queridos iniciantes, o que Ele não fará por nós depois? Se Ele nos dá uma refeição tão saborosa, num de jejum, que festim não preparará para o vinde e jantai? E que banquete fornecerá quando nos acolher em seu peito e nos convidar a comer de sua mesa e beber de seu cálice? Ó aflito, que todos os vendavais e nevascas e todo o frio que ameaça o teu broto sejam esquecidos diante deste consolo. Deus abençoa o teu brotar. E a quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Acima de ti, querido buscador, que suspira e clama, Deus pronuncia a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma essa bênção e alegre-te nela para sempre. Amém. Quando o vento dança na tarde, sei que é teu sopro a me tocar. No silêncio ouço teu nome, vem me ensinar a te amar. Tu és rastro de luz na estrada, sol que aquece o frio em mim. Toda sombra se desfaz no tempo quando Jesus toca em mim. Graça de Jesus sopra em mim, enche meu peito de vida sem fim. Tua voz acalma, teu amor refaz. És meu abrigo, meu porto, minha paz. És o brilho que veste a aurora, rio que ensina a caminhar. Teu olhar refaz meu mundo, tua graça me faz sonhar. Se eu tropeço, tua mão me ergue, teu amor vem me guiar.
descansar. Quando o pranto molhar a terra, tu recolhes em teu chão. És canção dentro da alma, és batida do coração. Toda lágrima é vertente, corre ao rio do teu ser. Tua voz silencia a terra, Jesus Cristo faz viver. Graça de Jesus sopra em mim, enche meu peito de vida sem fim. Tua voz acalma, teu amor refaz. És meu abrigo, meu porto, minha paz. Graça, graça sopra em mim, em teus braços vou dormir. Tua voz silencia a terra, Jesus Cristo faz viver. Graça de Jesus sopra em mim, enche meu peito de vida